O Atlético foi lá na altitude de Cusco e voltou com mais uma derrota na Copa Sul-Americana. Perdeu para o Cienciano por 1-0. Resultado que deixou o Duda Abranches, o Atlético, na lanterna do grupo B. Exatamente, Seabra. Mais um jogo pífio do Atlético, com problemas desde a defesa até o ataque. O Eduardo Domingues mandou um time um pouco modificado, né? Até por conta dos relacionados. Os jogadores ali mais experientes também chegaram a entrar, chegaram a fazer seu papelzinho ali. Inclusive os meninos também foram acionados, os meninos da base. Mas foi mais um jogo do Atlético apático, em que não conseguiu ter uma reação durante a partida diante de um Cienciano, que é um time praticamente anímico. Então um time que não consegue agredir, não consegue levar uma situação de perigo, mas conseguiu, não é à toa que abriu o placar, mas é mais uma atuação do Atlético vergonhosa. E assim, com esse resultado, são 4 derrotas consecutivas. Os jogadores, daqui a pouco a gente vai repercutir um pouco mais, até chegaram a falar da importância de virar a chave, já pensando no próximo jogo, no sábado, diante do Cruzeiro, que vem, o Rafa vai falar daqui a pouco, que vem numa situação bem diferente, com a confiança lá em cima, mas o Atlético tá preocupando, né? Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Ô, Liber, vamos ver aqui a classificação do grupo B do Atlético. Temos a Artezona aí, tá aí ela aí, ó, pra turma, pra gente ver a classificação isso aí, Copa Sul-Americana aí, ó, o grupo do Atlético. Ontem, o Juventude de las Piedras jogando, eu ia falar rugando. Jogando, olha só. Porque eu já fui no embalo, né? Juventude de las Piedras jogando em Uruguai. O argentino não vem, mas manda representante. Eu sou uruguaio. Pai dele, né? É o pai dele, né? Não sou argentino. Argentino é Colombo, La Barba, El Gordo Colombo. Sim, eu sou uruguaio. Era aqui, ó, Piro. Olha que... O Juventude de las Piedras venceu ontem o Puerto Cabello jogando no Uruguai por 4-0. E o Atlético perdeu para o Cienciano, como nós estamos falando, 1-0. Resultados que deixaram o Cienciano em primeiro lugar com 7 pontos, o Juventude com 4, o Puerto Cabello de Atlético com 3. E o Atlético Liber é o lanterna do grupo. Pois é, decepcionante, né, Seabra? Decepcionante não só a campanha do Galo na Sul-Americana, mas a campanha do Atlético como um todo. Não só na Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. A temporada 2026 me parece que vai pro vinagre, né? Vai pro vinagre, infelizmente. E o culpado não é o Barba, mas pelo visto, a curto prazo, a culpa vai cair em cima do treinador mais uma vez. A gente sabe que o Atlético tem as suas fragilidades em termos técnicos, é um elenco fragilizado em relação a 2025, não é a prioridade a Sul-Americana para o Galo, mas mesmo assim, diante de um grupo que tecnicamente é inferior, dava para o Atlético, mesmo com um time alternativo, mesmo com um time mexido, dava para o Atlético produzir mais, fazer mais, ter uma campanha melhor. E infelizmente isso não vem acontecendo. E é a parte administrativa, né? São os erros da SAF refletindo muito na parte técnica, refletindo muito no time. E já não é de hoje, viu, Seabra? Já não é de hoje. Se muda o comando técnico, se sai o Barba, vai vir quem? A gente sabe que em termos administrativos o Atlético vive uma crise muito grande. Será que o Galo vai conseguir arrumar a casa para o restante da temporada? Existe a expectativa também em torno do Hulk. Hulk vai embora. E aí, quem vai ser o grande expoente técnico, a grande referência técnica do Atlético em campo? Então é um time, um clube que vive incertezas nesse momento. E tudo às vésperas de um grande clássico contra o Cruzeiro, que por outro lado vive um bom momento, né? Então essa é a questão, Sérgio. É isso aí, muita gente já falando aqui sobre o que nós vamos comentar também daqui a pouquinho, né? A mudança na cúpula do Atlético. Tem o Carlos Roberto aqui, ó. Quem está destruindo o Galo é o Rafael Menin sozinho há muito tempo, só besta que não enxerga. O Marcos Santos falou que se bater a meta, a Duda vai cantar a música que ela mais gosta. Já deixou até o like dele. Um abraço pro Marcos Santos. Não sei. Muito melhor. E qual que é a música? Vou cantar qualquer uma do Luan Santana. Oi. Nossa, a cara de julgamento do Matheus. Muito bom. Achei muito boa ideia. Por isso que a gente tem que ouvir mais os nossos... Enfim, né? Muito boa ideia. Tá aí. Seabra gosta muito do Luan Santana também. Ele gosta daquela outra versão, né? Cabelos dourados. O engenheiro Cristiano acredita numa nova era do Galo depois da saída de 2 dos 3 problemas. Menin e Hulk. Só falta o Paulo Brax. O Simon Lucas, o Barba é bom.
para falar, mas não está conseguindo fazer o Atlético jogar. Isso é reflexo dos treinamentos. O Everton Andrade, a vida é feita de altos e baixos. O momento do Galo é no baixo. O negócio é aceitar no momento que dói menos. O Luiz Alberto, se com o Rafael estava ruim, sem ele nada que possa piorar. O Zé Inácio também está falando. O Marcos Santos falando que é a favor de uma sequência de trabalho, mas quando não está surtindo efeito tem que trocar. O Galo podia trazer logo Dorival Júnior. Tem gente falando de Renato Gaúcho também. Enfim, a gente vai falando muita coisa sobre isso, mas presta atenção na fala do Júnior Alonso pós-jogo. Depois que acabou a partida, o Atlético perdeu, não jogou absolutamente nada contra o Cienciano. E o Júnior Alonso falou isso aí, Duda Branches. Acredito que fizemos uma partida correta. Sofremos um gol no fim do primeiro tempo em um cruzamento que fez a diferença. Fizemos um grande esforço por estar com 1 a menos por bastante tempo e lamentavelmente não conseguimos reverter o resultado. Nós tentamos, foi difícil reverter o resultado com 1 a menos. Infelizmente não conseguimos pontuar, mas agora é pensar na próxima partida. Vamos voltar aqui para a primeira frase que ele falou aqui, ó. Abre aspas. Acredito que fizemos uma partida correta, fecha aspas. Concorda com ele, Duda Branches? Claro que não. E uma outra questão também é que eles usaram agora como muleta o 1 a menos. É claro que impacta muito, um jogo complicado, na altitude e tudo, mas não pode ficar utilizando isso como muleta pelo mau desempenho. O Atlético sofreu o gol e virou um time que não buscou reagir, pelo contrário. O Cienciano só buscou mais e, com todo respeito, o Atlético faz jus a ser lanterna do grupo B. Porque é a chave mais fraca da Sul-Americana e o Atlético não está conseguindo vencer de adversários como o Puerto Cabello, do Cienciano. Vai conseguir vencer de quem desse jeito, com esse futebolzinho, com jogadores que não demonstram uma vontade de melhorar esse futebol. O Júnior Alonso, ele vai ser zagueiro convocado para a seleção, gente. Ele é capaz de jogar ali na lateral esquerda da seleção paraguaia. E ele tá falando que fizeram uma partida correta, que esse gol no fim do primeiro tempo fez toda a diferença. Que bom que foi no final do primeiro tempo, não foi no início da partida, porque senão o Cienciano poderia ter aproveitado mais ainda. Cabia a ele, por ser uma das lideranças desse vestiário do Atlético, se impor e falar assim, olha, a gente precisa virar. A situação nos últimos tempos está lamentável, a gente precisa buscar um resultado. Mas não, aí fala que usou como muleta realmente a questão do Preciado estar expulso e não conseguimos pontuar e atenção para a próxima partida. Só que todo jogo já pensando na próxima partida, quanto que eles vão focar no agora? No jogo que eles estão fazendo, na postura de querer treinar, querer correr atrás. Teve até uma fala acho que, se não me engano, foi uma jornalista lá do Peru que ela perguntou para Eduardo Domingues, falando que não estava reconhecendo o estilo de futebol dele, até mesmo as entrevistas que ele estava dando. Gente, isso é uma coisa que, se a gente não prestar atenção nesses detalhes, fica muito complicado. O Bruno Garcês, quando veio aqui para falar do Eduardo Domingues e para falar do grupo do Atlético na Sul-Americana, falou que o Eduardo Domingues é um cara que blinda muito o elenco. E isso não está acontecendo recentemente. É um time que está se expondo de uma forma desnecessária. Os meninos da base que foram acionados são meninos do Sub-20 que não vão ter futuro no Atlético. O Izep já foi quantas vezes afastado do profissional do Galo, então falta colocar, acho que um pouquinho mais a mão na consciência, viu, Seabra? Pois é, né? Ainda tem uma outra coisa, Liber. Olha pra você ver como é que a coisa anda pros lados do Atlético. Depois da derrota, o Cienciano do Peru, com todo respeito, né? Mas comparar o Cienciano com o Atlético não dá. Mas o Cienciano tirou onda da cara do Atlético, aproveitando uma postagem feita pelo próprio Atlético antes da partida. Olhem aí pra vocês verem o que o Cienciano fez nas redes sociais, ó. Cadê a do Galo? Mas a do Galo foi pra lá, ó. Tem que puxar. Isso. A tela aqui tá inteira. Mas essa é a postagem do Atlético. Aí, ó, o Galo vai aos Andes para mais uma noite de Copa, bacana, legal. Tá aí com os dois escudos, os dois animais, né? O galo de um lado, uma lhama, um burro, alguma coisa do outro. É uma lhama, né? Vai aos Andes, né? Era pra ser uma lhama. É uma lhama, mas ficou, né? Aí o Cienciano lá, ó, o papai ganhou e botou o Atlético da forma como... Isso é pra turma da SAF do Atlético, principalmente, Liber. Olha o que o Atlético se transformou aí, ó, pro torcedor do Atlético. O Atlético, como diz o Colombo, não cansa de envergonhar o seu torcedor. Mais uma vez, né, Daniel Seabra? Mais uma vez, isso mostra o quanto o Atlético em 2026 está desorganizado.
E com todo respeito, claro, ao Cienciano, existe uma diferença muito grande em termos de tamanho, né? Em termos de envergadura, mas o Atlético em 2026 vem decepcionando bastante o torcedor e vem sendo alvo de zoações em relação aos seus rivais. E a Duda, ela fez uma colocação muito importante. A principal característica do Eduardo Domingues, quando ele chegou, me lembro bem desse mesa 13 junto com o chileno, e o chileno destacou bastante essa virtude dele, de ser um treinador que blinda muito o seu elenco. Foi assim no Estudiantes. É um treinador com boas colocações e com uma boa leitura de jogo em coletiva. E isso não vem sendo demonstrado. Pelo contrário, jogadores vêm sendo expostos e o Barba não vem tendo uma leitura tão eficiente de jogo assim nas coletivas pós-partida. Isso mostra que perdeu o elenco, né? E que o trabalho não vem sendo feito de forma efetiva e ele não vem tendo esse entendimento interno em relação à montagem do time. E também jogadores não vêm entendendo a filosofia de jogo do Barba. É um Atlético que no início de trabalho do Eduardo Domingues era muito eficiente no sistema defensivo, agora vem demonstrando falhas, nessa virtude já caiu por terra. É um time que tem muita dificuldade na criação das jogadas, na transição. Isso já vinha, né, com o Jorge Sampaoli. Era um time que arriscava muito na ligação direta, que tinha esse tipo de jogo como principal virtude. Faltava ser mais efetivo na transição, ser mais efetivo na criação das jogadas, mas esse erro continua persistente no Atlético, viu? Agora, né, o sistema defensivo vem falhando e continua falhando, e é um time extremamente desorganizado e, mais uma vez, mostrou um jogo muito pobre, né? Coletivamente um jogo muito pobre contra um adversário que tecnicamente é muito inferior se a gente for olhar peça por peça, que é o Cienciano.